Tem uma coisa que aparece muito quando a gente fala de decisão, de criar a própria realidade, de manifestar coisas, que é a ideia de que a gente precisa ter clareza. Clareza do que quer, clareza do caminho, clareza da decisão. Mas, sinceramente, eu não acho que a clareza seja um processo fácil. E conversando com algumas pessoas, percebendo algumas pessoas, eu também percebo que isso é muito mais comum do que parece. Esse processo de ter clareza absoluta, sabe? Do que a gente quer. E tá tudo bem não ter essa clareza. E o objetivo aqui, nesse vídeo que eu trago hoje, não é te pressionar a decidir alguma coisa na sua vida agora. Não é te pressionar a ter clareza imediata. O meu objetivo aqui hoje é te explicar como esse processo funciona internamente. Porque quando você entende o funcionamento do seu próprio sistema, do seu sistema interno, você começa a lidar melhor com esse processo. E passa a ser um processo com muito mais tranquilidade. E se esse tipo de reflexão sobre decisões, sobre conflitos, sobre direção na vida, se isso tudo te interessa, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. E eu te convido a se inscrever, porque é exatamente esse tipo de conversa que a gente tem por aqui. E uma das coisas mais importantes de entender dentro disso tudo é a energia da escolha. A gente costuma imaginar que a escolha é importante porque ela precisa estar certa. E aí a gente vai postergando decisões, a gente posterga por um medo sutil de não estar fazendo a escolha certa. Mas internamente, a função da escolha não é acertar. A função da escolha é dar direção para o nosso sistema. E quando você decide algo, mesmo que seja algo simples, o seu sistema interno ele começa a organizar aquela direção. Ele se organiza naquela direção do que você decidiu. Imagina uma coisa bem concreta aí no seu dia a dia. Você está pensando em viajar. Você fica semanas pensando sobre isso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vale a pena? Será que não vale? E enquanto essa decisão não acontece, a sua mente ela fica voltada para o mesmo assunto o tempo todo. Uma parte sua quer, a outra começa a pensar no dinheiro. Outra parte começa a pensar no trabalho. E outra parte sente vontade de descansar. E aí, nada se resolve. A energia fica circulando no mesmo lugar. Agora, no momento em que você decide, ok, eu vou viajar, imediatamente começam a aparecer movimentos. São movimentos como ver a passagem, ver a data, organizar a agenda, porque agora existe direção. Mesmo que depois, no meio desse processo, você perceba que talvez não era o melhor momento. Pode ser que talvez você veja o preço da passagem e perceba que agora não faz sentido financeiramente. Ou você olhe a sua agenda e veja que o trabalho está muito apertado. Mas percebe o que aconteceu? A clareza apareceu depois que você começou a se movimentar. Antes da decisão, você estava imaginando cenários na sua cabeça. A cabeça fica ali ocupada, a mente está ocupada naquele assunto. E depois da decisão,
você começa a entrar em contato com a realidade da situação. E é esse contato com a realidade que vai trazendo clareza. Às vezes a clareza confirma a escolha. Às vezes ela mostra que é melhor ajustar o caminho. Mas sem dar o primeiro passo, você continua presa nessa dúvida. Fica só nessa dúvida. Você consegue perceber a diferença? Antes da escolha, existe conflito. Depois da escolha, começa a existir direção. E o nosso sistema interno, ele precisa de direção. Sem a direção, a energia ela fica ali presa no conflito. Uma metáfora bem simples para entender como isso funciona é imaginar um barco com 4 pessoas remando. Cada uma dessas pessoas representa uma parte interna sua. E uma pessoa ela está remando para um lado, a outra, essa está remando para a direita, a outra está remando para a esquerda, a outra está para frente e a outra está para trás. Esse barco, ele vai conseguir sair do lugar? Não, né? Ele fica ali, preso no mesmo ponto, às vezes até circulando ali. E o pior também é que as pessoas ali, elas acabam ficando exaustas de tanto movimento, sem nenhuma direção. É isso que acontece internamente quando a gente evita escolher. A gente continua pensando, sentindo, avaliando, imaginando infinitos cenários. Mas a energia, se ela não se organiza em uma direção, então existe gasto de energia, existe o cansaço, mas não existe o movimento. E aí vem uma outra parte muito importante disso tudo que eu estou falando aqui. Muitas vezes a gente ouve a frase: não decidir também é uma escolha. Mas isso pode gerar uma confusão se a gente não entende o que realmente está acontecendo internamente. Porque existe uma diferença entre evitar decidir e perceber que ainda não é o momento de decidir. Quando você evita decidir, a decisão continua aberta dentro de você. Você sente que precisa resolver aquilo, mas continua adiando. Então, uma parte sua pensa: eu preciso decidir isso logo. A outra parte responde: agora não, depois eu vejo. O assunto ali, ele não se encerra. Ele volta várias vezes para sua cabeça. Aparece ali durante o dia, aparece ali quando você está tentando descansar e acaba voltando ali quando você menos espera, quando você nem imagina que aquilo vai voltar. A energia, ela fica presa ali naquele movimento. Uma parte sua quer resolver, a outra parte, ela acaba fugindo. E é exatamente ali que nasce o conflito interno. Agora, existe uma outra situação. Às vezes, você percebe que ainda não tem condições de tomar aquela decisão. Talvez você ainda não tenha informações suficientes, talvez você esteja emocionalmente confusa, ou também pode ser que você precisa observar mais um pouco a situação. Então, você assume isso com honestidade. Você reconhece: eu ainda não tenho informação suficiente para decidir, eu preciso de um tempo, um pouco mais de tempo para lidar com isso. Ou talvez você só escolha que agora não é o momento de mexer com isso. Você consegue perceber a diferença? O assunto, ele não desaparece. Mas nesse caso, você reconhece o momento em que está, em vez de ficar se pressionando a resolver
alguma coisa que você ainda não consegue resolver. E quando existe esse reconhecimento interno, o seu conflito diminui, porque você para de ficar brigando com você mesma. Isso é coerência. Coerência entre o que você sente, o que você percebe e o que você consegue fazer naquele momento. Por isso que, no processo de decisão, o que menos importa no começo, naquele processo de escolha, é se essa escolha está certa ou errada. O que realmente acaba trazendo a clareza é a experiência. Quando você escolhe algo e começa a se movimentar naquilo, a realidade ela começa a responder. Você começa a sentir se aquilo faz sentido ou não. Você até percebe o que funciona para você e o que não funciona. Então, a clareza, muitas vezes, ela não aparece antes da escolha. Ela aparece durante o caminho. E a experiência é esse processo de caminhar que vai organizando essa clareza dentro de você. É como escolher um caminho numa estrada. Se você fica parado ali, tentando descobrir qual é a estrada melhor para se andar, qual é a estrada que você precisa escolher, você acaba não andando em nenhuma delas. Você fica ali travado. E aí você nunca vai saber, se você não caminhar. Mas se você escolhe uma, anda um pouco, você acaba percebendo se aquilo faz sentido, se faz sentido continuar, ou se você precisa ajustar aí a sua rota. Então, muitas vezes, escolher deixa o processo mais leve, porque escolher alivia o sistema interno, porque finalmente a energia começa a ganhar direção. O conflito diminui, o movimento começa e a clareza vai se construindo ao longo da experiência. No fundo, decisão não é sobre acertar o futuro, é sobre permitir que a vida comece a se movimentar. Eu te vejo no próximo vídeo.